nome do nosso Senhor Jesus, para estudarmos. Hoje vamos estar estudando o Livro dos Espíritos. A palestra é sobre o Livro dos Espíritos. É uma palestra não como essa nos dias de hoje, onde nós só ouvimos. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, possa nos agraciar com as suas vibrações. Falar da imortalidade da alma é muito gratificante, que é uma informação que vai mudar a conduta do mundo quando ela for aceita. Independente de qualquer credo religioso ou convicção que nós tenhamos na Terra, a lei de Deus, ela é a mesma. Ela não vai mudar pelo que eu acho ou eu acredito. Então todos nós estamos sujeitos a ela. E a imortalidade da alma, ela é uma lei de Deus. Os espíritos vêm colocando há bastante tempo, há 160 anos, com exatidão, com clareza, através da doutrina espírita, como isso se processa. É claro, todos os seus mecanismos, por detalhes, como acontece fisicamente, ainda tem algumas coisas a ser desvendadas, que seria adentrar nas leis de Deus, que ainda falta um pouquinho de maturidade para todos nós. Mas nós já entendemos os objetivos, a necessidade de entender por que só veio essa revelação tão intensamente só agora, através da doutrina espírita, porque nós, em grande maioria, não tínhamos maturidade moral, espiritual, para entender. Agora eu fiquei a refletir, será que nós espíritas temos maturidade e estamos entendendo a imortalidade da alma? Será que nós damos devida importância e valor a essa informação? As nossas atitudes não condizem muito. Nós somos no mundo hoje aproximadamente 2% de espíritas, não espiritualistas, espíritas. Desses 2%, a maioria, mais da metade, não leu as 5 obras. Vou botar 6 contando as obras póstumas, tá? Não leu. Quiçá tirar 1 ano para estudar cada obra. Então, como nós vamos ser espíritas, conhecendo os postulados, conhecendo seus ensinamentos, sem entender o que os espíritos nos deixaram? Só vir à palestra, pegar frases no Facebook, na internet, será que é o suficiente para adentrar nessas leis que regem todo o universo? Porque em reencarnação, ela sempre foi pincelada em várias áreas, desde que o mundo é mundo. Nós nunca demos a devida importância a ela. A gente vê livros religiosos, anterior à Bíblia, falando sobre reencarnação claramente. Os ocidentais são mais enfáticos em não acreditar. Os orientais já são mais abertos a esse conhecimento. A gente vê que as religiões delas, vou tirar o materialismo, materialista por completo, né? Acreditam na vida após a morte. Tem religiões que eles falam o seguinte: vamos esperar, né, a vinda do Mestre Jesus, né, para que possa ser julgado. Ou seja, se eu vou morrer, botar a palavra morrer para gente entender melhor, e vou esperar um julgamento, eu vou ficar onde no tempo? Eu não morri. Outros vão ficar esperando o som das trombetas para levantar. Se eu estou esperando o som da trombeta, não fala por quantos anos, mas eu estou vivo. Eu não desapareci. Então, a existência da alma, ela pré-existe ao corpo. Todo mundo sabe disso. A lei de Deus está na nossa consciência. Só que falar de reencarnação nos levanta um bocado de dúvidas. Tipo assim, ó, a reencarnação está na Bíblia, será tão enfática porque os discípulos não colocaram? Porque as igrejas, outras igrejas, não pegam essa parte, ela está na Bíblia. A gente vai estudar essa parte que estou falando aqui, tá? Essas perguntas. Qual o número de encarnações para que eu fique um espírito puro? Um espírito crístico, igual Jesus? 1000, 1500? Tem um número certo? São perguntas que se levantam. Existe espíritos que não precisam mais reencarnar na Terra? Eu já atingi o meu número de encarnações, não preciso mais? É possível isso? E a terapia de vidas passadas? Como é que se funciona? É verdade? Jesus vai reencarnar de novo?
Muitos esperam a sua vinda ainda. A ciência tem provas que comprovam a reencarnação? Se tem, por que não mostra? Como ter uma encarnação com êxito? Passar com êxito. E para quem está triste de encarnação, o que fazer? Vamos tentar abordar essas perguntas aí dentro desse tempo, esses 40 minutos que a gente tem aí. A gente vê Chico Xavier. Existia um programa na Rede Tupi chamado Pinga Fogo. Um de nós já assistimos, já conhecemos, né? Para quem não conhece, tem disponível no YouTube, em DVD para vender também. Ele se propôs sempre a ser estudado por pessoas sérias e se propôs a responder qualquer tipo de pergunta. Esse programa era um programa de entrevista, do qual sentava numa cadeira com uma mesa e fazia uma bancada de pessoas para perguntar de diversas áreas. Então levaram o Chico Xavier, um ícone, né? Quem não queria fazer uma pergunta para esse homem? Aí botaram uma pessoa protestante, botaram uma pessoa católica, botaram um espírita, botaram um jornalista, várias pessoas de diversas áreas para perguntar. E Chico lá sentado, inclusive foi o filme, foi baseado nesse programa. Quem assistiu o filme, você vê, acho que é o Tony Ramos lá falando no final tal do programa. E um deles fez a seguinte pergunta: Chico, a gente respeita a sua índole, sabe que você é uma pessoa caridosa, uma pessoa do bem. Se você veio fazer alguma coisa equivocada, não veio fazer alguma coisa, foi por equívoco, não foi por maldade, prejudicar ninguém ou enganar, a gente entende isso, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês espíritas falam que a reencarnação está na Bíblia. E vocês seguem a Bíblia, né? Então, são palavras do Mestre Jesus, como vocês dizem. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Se na Bíblia, lá na Gênesis, fala o seguinte, que Deus criou Adão, da sua costela criou a Eva, e deu 2 filhos, Caim e Abel. Eu faço a pergunta, Chico, Adão e Eva, reencarnação de quem? Pergunta sábia. Chico parou e respondeu: meu amigo, nosso orientador espiritual, Emmanuel, nos convida a estudar mais as letras, estudar mais o Evangelho deixado como ensinamento. Porque a gente se apega às letras. Falou com as minhas palavras, mas assim, mais ou menos isso que ele falou, tá? A gente se apega às letras. Então, ele vos fala o seguinte: Caim matou Abel. Deus revoltado, como a gente pudesse perceber, conhecer um Deus revoltado, chega. Ele não sabia que Caim iria matar Abel. Deus foi enganado, foi vendido, né? E ele, revoltado, expulsou Caim. E Caim saiu a procriar. E eu vos pergunto, com quem que só tinha Adão e Eva? Mas não para por aí. Deus, com pena, como Deus pudesse sentir pena, né? De Adão e Eva por ter perdido um filho e o outro foi expulso, deu o 3º filho, que foi Sete, também homem. Sete. E com eles povoaram a terra. Como? Mas não acaba por aí. Vamos estudar mais um pouquinho. Veio uma geração provida de Caim. Caim era um homem do mal e gerou uma população do mal, né? Ruim. Então Deus entendeu que teria que exterminar todo mundo e começar de novo. Mas existia um casal bom, Noé e sua esposa. Então convidou Noé a construir uma arca, não vou entrar em detalhes de animais, não é o caso. Construiu uma arca, onde ia botar um casal de cada animais, e ele embarcou com seus filhos, homens. Choveu, o grande dilúvio, nós conhecemos a história, e depois que passou tudo, eles saíram a povoar a terra. Aí eu vos pergunto de novo, com quem? Os 2 filhos? Porque, na verdade, o que Emmanuel está nos convidando a fazer? A refletir no contexto, não nas palavras exatas. A gente se apega às palavras e se adapta ao meu melhor entender, o que me agrada. Então, isso aconteceu em várias épocas da humanidade. Teve vários concílios que foram reformulando algumas palavras da nossa Bíblia ali. E foi tirado muita parte da reencarnação dali. Porque a rainha, na época, tinha medo de voltar como escrava. Então ela retira
dos inscritos para que pudesse não vir como escrava, como se pudesse enganar a Deus. Mas não vamos rir, porque esses somos nós. Tudo que a gente faz tem registro. Tudo que a gente faz fica registrado em nós. Nós não conseguimos se enganar. Então, esse processo, nós temos que começar a entender que esse contexto, nós temos que entender como se processa. Não é ficar com palavras que foram traduzidas 1, 2, 3, 4 vezes, interpretadas por diversas pessoas e geradas vários equívocos. É por isso que Emmanuel teve uma preocupação imensa, que as suas primeiras obras ele chama de cristianismo redivivo. Ele vem relembrar as palavras do Cristo. O Cristo nada mais nada menos que o governador da terra, responsável por todos nós, guia e modelo, um espírito que não erra mais e não precisa reencarnar mais. Olha uma pergunta respondendo aqui, mas reencarnou para nos mostrar e falou assim no final: eu venci o mundo. Poderia completar, né? Você também pode. Tenha fé. E ele falou mais ou menos assim, né? Ô homem de pouca fé. Então, vamos ver o seguinte, que nós temos um acervo que veio há 160 anos, a doutrina espírita, porque antes nós não iríamos entender. Ela veio já com Darwin, já com todo um contexto de conhecimento do mundo, a física quântica estourando, né? Conhecimento de Einstein, Newton, né? A física mandando ver, conceito de biologia para entender o nascimento do corpo, né? Como se processa o nascimento, né? O óvulo, aquela trompa de Fallout, aquele negócio todinho, né? Para poder entender que é possível uma reencarnação no corpo. Aí você fala, Roberto, onde está isso na Bíblia? Tem várias passagens, vou só citar algumas rápidas, a gente não perdeu, assim, ficar muito tempo em cima dos temas que a gente já até conhece. No capítulo 4 do Evangelho do Espiritismo, ele tem o seguinte capítulo: é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Esse capítulo fala só sobre reencarnação, o contexto bíblico. Jesus interrogou os discípulos: quem dizem os homens, os filhos dos homens? Desculpa, os homens e os filhos dos homens. Uns dizem que tu é Elias, outros João Batista, outros Jeremias, e outros que tu és o filho do profeta que voltou. Aí Jesus pergunta a Pedro: e tu, Pedro? Ele é aquele discípulo dele que não era muito manso, né? Tudo resolvia ali e acabava. E tu, o que dizes que eu sou? Tu é o Messias, Filho de Deus, o que esperávamos. Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, foi o Pai que está nos céus quem te revelou. Passagem clara de reencarnação, ele mostrando a todos, né, que é possível vir, que isso é normal, e eles naquela época acreditavam nisso, e tanto que não teve rebuliço. Outra passagem que ele fala, Jesus pergunta assim, os discípulos perguntam para ele: Senhor, para que venha o Messias, não é necessário que venha antes o Elias? Está lá no capítulo 17, versículo 10 a 13. Aí ele responde assim: Elias, que tinha que vir, já veio. É esse que e aí que está os discípulos entenderam que estavam falando de João Batista. Ele falou o seguinte: os discípulos que tiveram que vir, já veio. O Elias já veio. E todo mundo entendeu que era João Batista. Como é que eles entenderam? Eles entenderam a reencarnação. Era normal para eles. Outra passagem, ele fala o seguinte, que é muito famosa, né? Que é a conversa com Nicodemo, doutor da lei. Nicodemo pergunta: mestre, eu sei que tu és de Deus, pois ninguém pode fazer o que tu fazes se não fosse de Deus. Como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Em verdade vos digo, ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Bom, a pessoa inteligente falou assim: como nascer de novo? Voltar no ventre da minha mãe? Né? Não, meu filho, nascer da água e do Espírito. Aí nós agora entendemos, começamos o batismo, entendendo que a água é o batismo, né? Mas o que ele quis falar da água? Jesus conhecia essas leis todas, ele era profundo, só que ele tinha que medir palavras, porque ele falou o seguinte: muito eu posso vos dar, mas vós não irá entender. Depois que ele falou, eu tinha que falar com muita sutileza. O que ele quis falar da água, na verdade? Quando a gente
A reencarnação começa onde? No ato da fecundação. Começa na concepção ali. Ali começa a reencarnação. Se inicia. Ela não é assim, vou reencarnar, pum, reencarnei. Não é assim, é um processo. Então ali o que acontece? O óvulo, o espermatozoide encontra a trompa de falópio, vai para o óvulo, né? Ali se forma a primeira célula, uma gotícula de água. O corpo humano, aproximadamente 68% de água, 31% de sais minerais e 1% de outras coisas, aproximadamente aí. Nós somos feitos de água, no corpo físico. Não é necessário nascer da água? Não é necessário nascer da água. É isso que ele estava falando da reencarnação. Ele está falando de Nicodemos. É muito tranquilo entender isso, que a gente vai passando na reencarnação, ele se começa lá na concepção. Mas André Luiz, nas suas obras, ele nos fala que a reencarnação só se completa aproximadamente aos 7 anos de idade. Olha que troço maluco. Então uma criança, ela está reencarnando. Uma criança de alguns meses, 1 ano, ela está mais desencarnada do que encarnada. E a gente não entende esse processo. A gente acha que nasceu, fica lá, o espírito, blu, 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 blá, blá, né? Está mais lá do que aqui, deve estar até rindo. O cara não sabe nada, que não tive a explosão neural. Será que esse cara não sabe que eu ainda não tenho cognição cerebral para poder fazer minhas ligações? Não é verdade? Nós precisamos de uma infância muito grande ainda, para a adaptação do espírito. A gente observa que vem aquelas perguntas. Tá bom, se a gente é a encarnação de outros, por quê? Né? Que só recentemente a população cresceu 4 bilhões de habitantes. Veio da onde? Cresceu 4 bilhões. A gente para pensar o seguinte. Jesus falou, o Pai trabalha sempre. Está sempre criando. Para cada encarnado, nós temos 4 ou 5 desencarnados. A população da Terra é espiritual. Não existe 2 planos da vida. Tudo é um plano só. A vida é uma coisa só. Nós que entendemos errado e ficamos falando para um para o outro assim, quando eu estou desencarnado no plano espiritual, no plano material. Para a gente poder entender quem está fora do corpo, quem está no corpo. Porque a gente não entende tudo como uma vida só. Hoje está cheio de pessoas encarnadas aqui escutando, a palestra sendo tratada, sendo orientada, nos tratando. E nós sequer percebemos a sua presença. Porque não temos sensores no corpo ainda desenvolvidos para isso. A gente nem sabe que eles existem. Porque esse biotipo foi planejado nas esferas superiores, por espíritos superiores. Nosso corpo tem muito a nos dar ainda. De sensação física. A sensação física. Que o corpo nos fornece sensação física do fluido vital, né? Aí outra palestra a gente lembra disso. A gente vê que os astrofísicos nos dizem que nós temos aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias. A nossa é uma das menores. E tem, em média, 100 milhões de astros. Tem aproximadamente de um ponto a outra 100 mil anos-luz. Se eu viajar a 300 mil quilômetros por segundo, eu demoraria 100 mil anos para ir de uma ponta a outra. E ela é uma das menores. Nós vamos perguntar de onde está vindo os espíritos encarnando na Terra? Precisa? E ele fala, há muitas moradas na casa do Pai. Ou seja, não tem espírito só na Terra. Você acha que em todo o universo nós estamos privilegiados? O mundo gira em torno do meu pensamento? Gira em torno do que eu acredito? Desses 200 bilhões? É ser muito pequeno pensar isso, não é verdade? É ser muito infantil achar que tudo gira em torno de mim. E o número de encarnações? Não existe um número preciso. Joana de Anjos nos fala que um médium, todos nós somos. Quando ele vai na praia, ele pode estar na praia, não vendo prazer, mentalizando, instruindo, orando, auxiliando. Ou seja, ele pode ter 2, 3, 4 encarnações em uma só. Ele pode ter 4, 5 encarnações em uma só. E tem gente que às vezes precisa de 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200. Nós somos imortais. Não é verdade?
Então, não tem um número preciso de encarnações. Mas nós já encarnamos milhares de vezes. Não tenhamos dúvida disso. E vamos encarnar mais uma porção aí. Os indianos chamam isso da roda de Salmizara. É o seguinte, eles falam que nós ficamos numa roda de encarnações. E ficamos nessa roda. Quando a gente vê outra perspectiva, a gente sai dela e entra em outra. E assim a encarnação, nós estamos sempre aprendendo, estamos sempre mudando. Esse é o objetivo de encarnações. Nós somos postos em situações diferentes a todos os instantes. Provas. Não falo de expiações, não. Falo de provas. Né? A gente vê, um detalhe importante, Kardec, ele é muito inteligente, intuído também, né? Ele, antes desse capítulo que nós estamos estudando, nós vimos aqui a palestra, o objetivo da encarnação. Da encarnação. E agora ele pergunta o objetivo da reencarnação. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Ele fala que a encarnação é que a gente possa cumprir nossas vicissitudes. Vicissitudes independem de moral. Independe de moral. O espírito que reencarnar, ele vai ter que condensar seu perispírito para entrar no útero ali, né? Ele vai ter que nascer. Ele vai, se encarnou, vai desencarnar, né? Vai ter que ter o coração batendo, seus instintos funcionando para manter o corpo. Essas são vicissitudes da vida. Qualquer espírito passa por isso. E ele fala que nós temos as expiações e as provas. Sabe por quê? Porque ele fala assim, Deus criou todo mundo simples e ignorante. Olha como é que ele completa. E deu a cada um determinada missão. Não tem ninguém aqui sem objetivo. Todo mundo tem um propósito de estar aqui na Terra. Cada um tem a sua missão. Missão, ele não deu cada um a sua coisa a aprender, não. Missão. Ou seja, tem um trabalho a fazer. E Jesus enfatiza isso quando ele fala, vós sois deuses. Poderão fazer tudo que eu faço e ainda mais. Jesus falou isso com exatidão. Então a gente vê que não é fácil a gente entender o processo da reencarnação. Tem espíritos que não vão reencarnar mais na Terra, não vão. Bezerra de Menezes nos diz os espíritos que ele foi convidado a habitar um plano maior, um planeta já que não está mais expiações e provas. E ele falou que não queria, se pudesse ficar aqui, ele agradeceria, porque enquanto tivesse um irmão sofrendo, ele sofreria junto. Já está entendendo o propósito da vida. Não é verdade? É claro, foi concedido. Amor sempre é concedido. Quanto de nós recebêssemos o convite, você quer ir para um mundo mais elevado, onde o bem já está acima do mal? Eu levantava as duas mãos e já pulava no caminhão. Eu pensava duas vezes. É por isso que eu não fui convidado ainda. Não é verdade? Não entendia o propósito da vida, não entendia a reencarnação, os objetivos. Não conseguia entender isso ainda. Terapia de vidas passadas, né? Muita gente fala, eu vou fazer uma terapia de vida passada, vou entender que eu fui rainha, que eu fui rei, que eu fui não sei o quê. Foi o propósito da mensagem. Todo mundo entende reencarnação como passado. Não, gente, reencarnação é futuro. A gente não quer saber o que vai ser, a gente quer saber o que foi. Não é assim? Eu quero saber o que eu fui. Não é por aí o processo. Os Espíritos nos dizem, olha quem tu é hoje, tu descobre quem você foi. Hoje nós estamos no ápice da nossa evolução. Nunca fomos melhor do que nós somos hoje. Nunca. Eu estou no meu ápice. Eu fico imaginando, eu já fui muito ruim, gente. Né? Se eu sou assim hoje, mas já melhorei bastante. Né? Estou no caminho. É assim. A gente fica pensando assim, mas é uma coisa muito séria. Porque essa incompreensão da imortalidade nos traz dores, nos traz tristezas, infelicidade, revolta, porque não compreendemos a lei de Deus. Quando a gente tem uma doença, como é que a gente fala? Pai, afaste de mim esse cálice. Que seja feita a sua vontade. Não fala não, né? Afaste de mim esse cálice. Eu não mereço estar passando por isso. A gente nem entende que as doenças não são para ser curadas. Elas já são a cura. A doença já é a cura. Quando a gente se desvia das leis de Deus, quando a gente está muito equivocado e vai trazer mazelas muito intensas em nossa vida, as dores aparecem. Geradas por nós mesmos, pelos nossos instintos. Nossos pensamentos de culpa, de revolta. Elas aparecem e não sabemos por quê. Ou não queremos saber, né?
Deixa para lá. Então, tem um caso de terapias passadas que a pessoa, ele regrediu, o terapeuta regrediu a pessoa, veio até o útero, voltou 3 ou 4 reencarnações passadas. A pessoa começou a falar em francês, não falava francês nem inglês, só falava o português básico. Começou a falar em francês, narrou a cidade que morou, a família toda, a situação financeira, narrou toda a vida e a cidade que morava. Pegaram essa pesquisa, pegaram essa pessoa, foram ver o local, registro em cartório, tal. Foi tudo registrado como verídico. E aí? E aí? A doutrina espírita nos fala que não é recomendado a terapia de vidas passadas. Entre aspas, né? Saber o que eu fui, curiosidade, e tem que botar o pé atrás. É claro que um terapeuta profissional, que entende da situação, que vai me levar diretamente para o trauma. Não vai ficar rodando para saber outras coisas. Descobre qual é o trauma e venha tratar, é claro que ela é útil. Qualquer recurso, para o bem, ele é útil. Só que nós queremos fazer terapia de vidas passadas para saber o que eu fui, para saber por que eu estou passando por essas dores, né? Por que eu sou assim? Eu fiz muito mal a alguém, gente, não é possível. Aquele vizinho, ele me fez muito mal, porque não é possível, ele continua fazendo. Não é isso que eu quero fazer? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as terapias que nós procuramos. Porque qual é o interesse nosso? Saber o que eu fui ou saber o que eu quero ser? O que eu fui eu não mudo mais, mas o que eu vou ser eu mudo hoje se eu quiser. O que nós estamos buscando? Que as leis de Deus se adequem aos meus pensamentos? Não vai acontecer isso. Infelizmente, é a verdade que eu digo para vocês. Não vai acontecer. Ou nós se enquadramos na lei de Deus, ou nos enquadramos. Porque todos vão se achar. Nenhuma ovelha vai se perder. A diferença é o tempo de reencarnações que vai ser preciso, o tempo de dores para que ele se aprume e encontre a verdade. Não adianta revolta, né? Não adianta querer se enganar. Aí muitos dizem assim, eu vou esperar Jesus voltar, né? Muitos entendem que Jesus vai voltar de novo. Só que ele falou, eu não vos deixarei órfãos, eu lhe enviarei o Consolador prometido, que ele revelará tudo o que eu disse e ainda mais. O Espírito está aí, revelando todas as verdades que precisamos saber. Que não vai ser a religião do futuro, vai ser o futuro de todas as religiões, vai ser o senso comum de conhecimento. Nós não vamos discutir mais a encarnação, não vamos discutir, é um fato. Não vamos discutir mais mediunidade, qualidade de mundos habitados. Vai ser ensinado nas escolas, dentro de casa. O avô desencarna ali, está se comunicando aqui do lado com a família. Não vai ter dois planos muito assim, muito distintos. A gente fala assim, vai no enterro. Enterro é ótimo a gente refletir sobre isso, né? E vai no enterro, a gente começa a pensar, né? Hoje foi ele, amanhã sou eu. Né? Não é assim? O que eu estou fazendo da minha vida? Está passando o tempo, eu não consigo doar o que eu quero fazer, e eu vou mudar, vou ser diferente, vou fazer palestra todo dia, eu vou dar cursos. Aí quando sai do enterro, o primeiro lanche que pega já esqueceu, né? A pessoa faz o convite, eu não posso não, estou atarefado. Não? Nós somos assim. E Jesus tem paciência com a gente. Na verdade, como eu falei, ele já veio com o Consolador prometido aí. E vira e mexe, ele manda seus ministros, ele manda fala, para poder nos ensinar como exemplo, para que possamos ter espelhos. Agora vem uma parte legal. É claro que eu já me questionei várias vezes, por que a ciência não prova a reencarnação? Para mim é tão lógico, é tão assim, fatal, é tão lógico, não tem como discutir. Por que a ciência não prova logo, acaba com essa bobeira logo, né? Aí eu sentado, lá em Aldeia Velha, né? Na beira de uma cachoeira, sentado, lendo Miramês, tem uma pergunta que ele faz no livro Viagem Astral. E é justamente a pergunta que eu queria fazer para o Miramês, um espírito que eu adoro. A pergunta era essa, né? Por que a ciência não revela a reencarnação?
Porque não tem espíritas, eu fiquei até com vergonha da resposta, porque não tem espíritas suficiente, com convicção da doutrina, para suportar o tamanha massa de desencarno que haveria na Terra. Nós somos 2% de espíritas. Imagina aquela pessoa que acreditou a vida toda que comprou um terreno no céu, não acreditou na reencarnação, se doou uma existência toda. E falam para ele, não, meu filho, está comprovado que você é imortal, tudo que você aprendeu está equivocado. Se mata. E quem vai suportar a psicosfera da Terra? Então tudo vem aos poucos. Para nós, convivemos com a reencarnação, mediunidade, reunião mediúnica, comunicação todo dia, né? Livros, obras, comprovações, a gente vacila nas atitudes. Então, a ciência, Miramês fala isso para a gente, mas a ciência, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, porque a ciência ela é neutra, mas os cientistas não. A gente faz a experiência, e os cientistas analisam ela, a cada um dá a sua opinião pessoal sobre aquilo. Então, é claro que a reencarnação vai ser comprovada uma hora, mas vai esperar nós termos maturidade e moral para isso. Senão a Terra desanda nos nossos pensamentos. A gente vê que os hinduístas falam o seguinte, que se nós geramos um mal, a gente gera um karma. Se a gente faz um bem, a gente gera um dharma, não é isso? E dependendo disso, se eu gerei um mal, eu tenho que vir resgatar esse mal. Kardec fala o seguinte, que todo efeito provém de uma causa. Efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Não é a mesma coisa? Muitos já compreendem esse processo de reencarnação. É muito fácil a gente ver aquele livro Minha Vida na Outra Vida. Todo mundo já assistiu aqui, né? De um livro, né? Que a mulher vai e relembra o lugar que morou, vai lá, encontra os filhos ainda velhinhos já, né? Aí, eu estava assistindo esse filme com a minha avó, que ela é protestante. Ela assistiu o filme e falou assim, que coisa mais bonita, né? Isso acontece assim mesmo? Acontece, vó. Acontece assim. É, eu acredito. Não tem como não acreditar, gente. Eu só não estou inventando. É porque nós temos tanto medo da imortalidade da alma, que a gente prefere não acreditar. Já pensou? A vida continua. Tem gente que fala assim, quando acabar, não acaba o sofrimento. Não acaba, continua. Eu sou o mesmo que eu sempre fui. Eu não vou mudar. Se eu quiser mudar, eu tenho que mudar hoje. Vou deixar para mais na frente. Não adianta. Tem que mudar hoje, não é? A gente vê que é muito difícil reencarnar. A gente fala assim, reencarnação. Mas lembra num livro, Chico fala assim, já que estamos encarnados, vamos ficar o máximo possível, porque é na carne, é encarnado, que nós temos a dádiva do esquecimento. O que é isso? Por nós somos tão ruinzinhos assim, nós temos um mecanismo físico, né, que nos impede de relembrar. Mas isso aí não é assim totalmente enfático. Você não vai relembrar. Não é assim tanto, senão a gente não relembraria pela terapia de vidas passadas. Certo? Mas isso aí é uma ferramenta. Emmanuel nos fala que isso existe pela nossa incapacidade de perdoar. É outra vergonha, não é? Pela nossa incapacidade de perdoar, a gente reencarna e esquece o que nós fizemos. Para que a gente possa cumprir nossas expiações e algumas provas. Então, com essa ferramenta, ele fala o seguinte, aproveita que está na carne e no corpo, aproveita, né? E realize, faça a diferença. Lembra do livro Ação e Reação, que tem o Silas? Né? O Silas, ele está esperando há 20 anos para reencarnar. Depois que ele organizou toda a sua vida lá no plano espiritual, ele está esperando 20 anos para reencarnar. Porque não é fácil reencarnar, não. A gente joga fora essa oportunidade, às vezes. Por que ele está esperando 20 anos? Porque, desculpa, voltar. Ele está esperando 20 anos. André Luiz perguntou assim, Silas, por que os benfeitores, será que os benfeitores espirituais não sabem onde está essa pessoa que você procura? Ele procurava uma pessoa para reencarnar, para poder rejeitar a sua encarnação, e não achava 20 anos a pessoa. Será que eles não sabem onde está essa pessoa para te ajudar? Eles sabem, André. Só que os problemas meus são meus. Eu tenho que resolver. Eles não vão resolver por mim. Então eu tenho que procurar. Quando ela se deixar ser achada, eu vou achar. Enquanto isso, só me resta esperar.
Olha como é que é difícil. Quem não lembra a história, o pai dele era advogado. A mãe, bondosa, dona de casa. Ele se formou, solteirão, não quis trabalhar, porque advogado naquela época ganhava dinheiro, hoje em dia está mais difícil, né? Mas ganhava dinheiro. Então ele estava lá, resolveu ficar solteirão, curtir a vida, só que ele era apegado nas posses materiais, muito. A mãe desencarna. E o pai se assustou com ele, porque ele queria a parte da mãe, as posses que era dele. E o pai, com 65 anos, casa novamente com uma moça de 32 anos. Ele se viu doido, que aquela parte que não era dele, a moça ia ter direito. O que ele fez? Envenenou. Depois de muitos trabalhos nas zonas umbralinas, fala no livro que ele já era um espírito, que ele era um espírito nobre, que já tinha anos e anos de trabalho nas zonas umbralinas, né? Faltava tirar esse vínculo, faltava expurgar esse vínculo dele. E ele estava 20 anos tentando. Para você ver que não é fácil reencarnar. Demora. Porque o pai já tinha concordado vir. A mãe tinha concordado vir. Isso tudo para ajudar ele. Mas faltava a peça principal. E também não era garantia que ele ia passar na prova. Era garantia? Não era. Esses somos nós. Todos nós estamos em provas. Não se enganem. A todos os instantes nós estamos postos a provas. Uns passam, outros repetem. A gente vê também que existe vários, vai falar sobre cientistas, né? A gente tem vários fatos. Existe um indiano chamado Hamid Ramad Banerjee, e Paulo até cita muito ele, que ele pesquisou 112 casos de crianças que lembram de vidas pregressas. Simples assim, Pascal, com 2 anos de idade, sabia os 32 teoremas de Euclides, 32 teoremas de geometria. Eu, com pós-graduação em matemática, não sei todos direito. Eu tenho que parar para relembrar toda hora. Com 2 anos, ele sabia. Com 6 anos, Mozart já tocava uma sinfonia para a rainha. Com 6 anos. Se eu pegar um piano hoje, não sai uma nota. Qual é a diferença? Banerjee fala o seguinte: se ele não aprendeu nesta vida, ele aprendeu uma anterior. Não tem lógica. Tem outra resposta para isso? Ah, ele veio com esse dom. Tudo bem. Da onde? Como vamos entender crianças que morrem em vidas pregressas? Só se acharmos que Deus é injusto. Como vou entender pessoas com doenças incuráveis, pessoas com dores imensas no corpo todo, fibromialgia, assim vai? Como entender isso sem entender a justiça de Deus, sem entender a reencarnação? É impossível. É só aceitar Deus injusto. Aí tudo bem. A gente vê que tem pesquisa nessas áreas muito intensa. Eu perdi aqui já. Tinha trazido o papel, mas nunca. Aqui, ó. Existe o Hernani Guimarães Andrade. Tá? Quem não conhece, é um pesquisador espírita. Ele tem um laboratório de psicobiofísica. A gente estuda suas obras aqui na Física e Espiritismo, né? Ele tem estudo na casa. E ele fez várias pesquisas com crianças de 4 a 5 anos, tudo registrado. Por que de 4 a 5 anos? Lembra que em reencarnação se completa aos 7, a criança está mais desperta do corpo. Ele tem várias coisas registradas, catalogadas, comprovações, pesquisas sérias, com fundamentos. Aqui em São Paulo, é um dos maiores laboratórios do mundo. E aí, esse Banerjee pegou um caso que a criança falava que ele, se alguém batesse nele, ele ia chamar a esposa dele, criança pequena. Que esposa, gente? Banerjee foi lá, buscou a esposa do cara que estava viva ainda, levou na casa dele. E quando ele falou, ele mostrou e falou assim: ah, você é minha esposa. Aí Banerjee, então prova. Você quer uma prova pública ou particular? Criança. A pública, pelo amor de Deus. Né? Essa facada que está nas costas foi eu que dei quando você desobedeceu. Já tinha a marca nas costas. Depois narrou a vida íntima toda da criança, do casal. E aí? Passamos uma situação no outro grupo que eu frequentava, que chegou uma mãe reclamando, não entendendo, que abateu, perdeu um pouquinho a mão no filho, né? Bateu um pouquinho mais, e o filho desmaiou. Né?
E desmaiou e acordou e falou assim: quando eu fui seu pai, eu nunca encostei a mão em você. Nunca. Quase desmaiou o filho e a mãe, né? O filho foi no grupo. Eu estava bem. Quando foi falar da reencarnação para ela, eu não acredito. Tudo bem. Tenha olhos de ver, tenha ouvidos de ouvir. A lei de Deus não vai mudar. Não vai. Agora, uma boa reflexão para nós sobre a reencarnação está no livro, é um dos livros mais fantásticos da doutrina espírita, que fala para espíritas. Voltem. Quem não leu, leia. O Frederick Fichtner, que chama de irmão Jacob lá, ele foi um grande trabalhador espírita. Ele trouxe a arte para o Brasil. As músicas, na época é difícil trazer essas músicas espíritas, ele trouxe, desenvolveu, presidente de casa espírita. Trabalhava incessantemente. Quando desencarnou, chegou lá e não tinha luz. Por que não ter luz? Não realizou tudo que tinha que fazer aqui. Porque ele achava que o trabalho aqui é material. Não é. Casa espírita não salva ninguém. Casa religiosa não salva ninguém. O que salva é o conhecimento e a mudança de atitude com isso. Não adianta eu saber de tudo, não fazer a minha reforma íntima. Não adianta. Então, a reencarnação serve para isso. Para que a gente aprenda com os outros. Para que a gente possa ver exemplos de renúncia como Chico Xavier, como Divaldo, como Madre Teresa de Calcutá, como Francisco de Assis, em todas as religiões, independente de credo. Mas nós estamos vindo na casa espírita, com barganha. Eu vou lá porque os espíritos me protegem. Eu vou lá para receber um passe para melhorar as minhas doenças. Será que nós estamos entendendo a doutrina espírita? Será que nós estamos estudando a doutrina espírita? Será que nós entendemos a realidade da alma realmente? Eu não venho na casa espírita para isso. Eu venho na casa espírita para aprender, para poder ter força com amigos que estão na mesma luta. Quando eu cair, ele me levanta. Quando eu levantar, se ele levantar, eu levanto junto. Vamos de mão dada, tropeçando. A casa espírita é para isso, não é barganha. Se eu desencarnar amanhã, eu tenho que desencarnar feliz, com consciência do que eu estou fazendo, eu trabalho bem. Eu tenho que estar pronto para o desencarne. Tipo assim, eu posso encarnar amanhã ali tranquilo? Não posso. Eu não posso. Eu não completei tudo que eu quero realizar ainda. Nem vou completar. Faz parte. Estamos tentando. Agora, já pensou o desespero de um espírita que conhece isso tudo? Conhece a imortalidade da alma? Conhece que tem esse poder de ser Deus, entre aspas, tá? Deus que eu falo como Jesus falou, vós sois Deus. Pode ser um ícone de ajuda a todos que estão ao seu redor, e na verdade está se ajudando. Ninguém faz nada para ninguém. Quando você faz, você se autoajuda. É assim que se processa. Aí eu desencarno e volto algumas lembranças. Eu falo: Pai, o que eu fiz da minha existência? O que eu fiz na minha encarnação? Pedi ajuda o tempo todo? Queria ser aliviado em vez de aliviar? Eu queria amor em vez de amar? Queria perdão em vez de perdoar? Não é Francisco de Assis que fala isso para a gente? É amando, é morrendo que se vive para a vida eterna? Então, não vamos nos enganar. Ainda estamos em tempo de mudar a postura. Não importa o que eu fui e o que eu fiz. Importa o que eu quero ser. Importa o que eu vou fazer daqui para diante. Então, a doutrina espírita é essa bênção. Ela nos traz esse conhecimento ímpar de como se processa a vida espiritual. Nós devemos viver vida espiritual, não vida material. Nós não somos um corpo que tem espírito. Somos espíritos imortais que estamos utilizando uma vestimenta nesse momento. Só que nós ainda não compreendemos isso na totalidade. Porque vivenciar é muito difícil. Isso que ele fala, nós estamos vivenciando na carne. Então, esse corpo daqui a pouco, ele vai embora com tudo de bom e de ruim que ele deixou. Vai virar átomo de novo. Mas o espírito vai manter o seu perispírito. Vai manter tudo que você é. Os amores, vai manter os ódios, as agonias, as tristezas e até as dores. Porque são dores morais que o espírito sente, não são dores físicas. Então, se eu conheço a dor, eu posso trazer ela de volta pelo pensamento. Mas o Jesus nos diz o seguinte, para a gente acabar lá, né? Que
nenhuma ovelha vai se perder. Que nós já estamos no processo final de expiações e provas, o processo final de dor, porque nós estamos conhecendo, nós já sabemos o que devemos fazer, não temos força, mas sabemos o que devemos fazer. E isso já é uma grande dádiva. Tem milhares de pessoas aí que não sabem o que fazer ainda, nós já sabemos. Então bastamos ter um pouquinho de fé, do tamanho de uma semente de mostarda, para que possamos ser diferentes. Para que possamos abraçar o irmão e entender como uma pessoa, um espírito que está em evolução como eu. Então nós dois estamos errando. E como chamar Jesus de bom, o que ele falou? Bom é o Pai. E terminou assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas hoje nós sabemos um pouquinho, né? Que Jesus pode nos abençoar, que a reencarnação possa estar presente na nossa vida, a proposta de vida, que não precisamos mostrar a ninguém que a reencarnação existe. Os nossos exemplos vai dizer isso. Então, graças a Deus, que essas atitudes possam estar em nossas mentes, que possamos vivenciar essa encarnação como a nossa melhor. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus os abençoe e proteja sempre as vibrações dos trabalhos espirituais da Casa Espírita. Os estudos da Casa Espírita proporcionam, com a doutrina espírita, a clareza da necessidade de reencarnarmos e a alegria que o espírita deve ter. Alegria, meus irmãos, de não passarem mais pelas ilusões ou até mesmo pelas decepções que muitos ainda vivenciam na encarnação, posicionando-se em felicidade ou até mesmo na saúde com relação às suas posses. Ah, meus caros irmãos, a alegria que se faz do homem valorizar o que não tem, porque percebe que não conseguiu alcançar as suas conquistas materiais, mas alegra o coração por ter a confiança em Deus, por ter a certeza da imortalidade da alma, por ter a convicção de que nessa existência está tendo que desenvolver o sentimento de fé, de confiança, no amor e na justiça de Deus junto ao seu coração. Ah, meus caros, esse ganha muito mais, este recebe muito mais do que os valores materiais possam conquistar. A reencarnação, caros irmãos, proporciona ao espírito, diante também das suas potencialidades, em demonstrar que é capaz de proporcionar o bem aos seus irmãos. Quantos espíritos reencarnam com essa proposta e recebem em suas mãos o celeiro cheio para aproveitar o tempo que lhe resta e distribuir com os vossos irmãos que necessitam de saúde, de educação, que necessitam de instruções seguras da sociedade, que necessitam de dignidade, que necessitam de esperanças espirituais. Ah, caros irmãos, quantos homens mergulham na reencarnação com o celeiro cheio, mas ai daquele que esquece o compromisso, que esquece o seu dever e não consegue entender a própria parábola do Cristo, dizendo que hoje mesmo Deus virá e tomará sua alma, e para que o celeiro cheio, de que ele serve? Ah, caros irmãos,
A doutrina espírita, de maneira clara, proporciona ao homem o trabalho, independente de qual condição material se encontre. Trabalhar, desenvolver em si o sentimento do bem, desenvolver em si a visão de vida espiritual, desenvolver em si as realidades de que o amor, a qual Jesus pregou no exemplo maior, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem, no instante da sua crucificação. Ah, meus irmãos, retornar à pátria espiritual, sabendo valorizar todas as oportunidades recebidas na reencarnação, valorizar o corpo, valorizar a inteligência expressada pelo corpo, valorizar a amizade, a família, valorizar a mediunidade na ligação com o mais elevado. O homem, assim, é fiel, é amigo, é seguro e desenvolve em suas mãos, diante da proposta de progresso, o que lhe cabe, não deixando que as dificuldades materiais o impeça de ser bom, de amar, de socorrer. Caminhemos, irmãos, com a casa espírita, com Jesus, caminhemos nos trabalhos seguros que a casa de Leon Denis proporciona a todos. Seus guias, tantos espíritos também reencarnarão. E vocês, o que farão para ajudar a eles, se não entenderem a realidade deste amor que une aos que estão desencarnados e aos que estão encarnados na proposta de servirmos uns aos outros? O abraço do vosso irmão altivo, amparados por Baltazar. Muita paz em vossos corações e segurança de retorno aos vossos lares. Paz, meus irmãos, muita paz.